Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Joia, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro do Café com Debate, o nosso 10º encontro do Café com Debate. E hoje nós temos a presença de vários membros da comissão e é com muita alegria que hoje a gente traz a nossa querida doutora Maristela Tamazia, nossa secretária da comissão, uma colega, além de muito querida, muito competente, né? A gente acompanha toda a sua trajetória profissional, uma carreira muito linda, e hoje ela vem, então, nos brindar aqui, né, com a sua exposição sobre o tema Esponsais, a distinção da união estável e namoro qualificado, uma análise sobre o viés da pandemia e responsabilidade civil. Estou compartilhando a tela aqui com vocês sobre a nossa capacitação online, que está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube da OAB Palhoça. Tá? Então, a doutora Maristela Tamazia é advogada, graduada pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, especialista pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina e pelo Verbo Jurídico, em Direito de Família e Sucessões. É membro das comissões de Direito de Família e também da Mulher Advogada, ambas da OAB de Palhoça. Então, agradeço a participação de todos, sejam todos novamente muito bem-vindos e fiquem até o final, porque no final nós teremos presentes, tá? Mas somente para aqueles que ficarem conosco até o final. Peço de antemão que vocês coloquem seus nomes ali no chat, para que a gente possa depois enviar o certificado por e-mail, tá bom? Então, muito obrigada novamente, obrigada, doutora Maristela, pela disponibilidade de estar hoje aqui falando um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante, né? Que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa distinção, sobre as responsabilidades, enfim, e também sobre essas questões que nós enfrentamos com a pandemia, né? Então, muito obrigada, eu passo a palavra para você, tenha uma excelente palestra. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, quem quiser fazer perguntas, pode colocar ali no chat, que depois, ao final, a gente faz a leitura para a doutora Maristela responder. Obrigada. Certo, então. Doutora Michele, muito obrigada. Cumprimento a todos aqui presentes, né, no início, agradecendo pela disposição, por estar aqui, num dia de semana de muito frio, fazendo esse acompanhamento online em busca do conhecimento, né? Aproveito essa fala para agradecer a oportunidade, né, doutora Michele, que me conferiu essa possibilidade de estar aqui hoje conversando a respeito desse assunto de tanta importância, que vai ter um reflexo muito maior aí nos próximos anos, né, para nós atuantes do direito. E aproveito também essa fala para parabenizar a doutora Michele pela brilhante condução da Comissão de Direito de Família, né, que mesmo frente a essa pandemia aí, já fez mais de um ano, a doutora Michele não deixou titubear a presidência, tem encaminhado essa comissão sempre para rumos cada vez melhores, conseguiu se readaptar e está conduzindo, organizando com maestria, né? Meus cumprimentos por todo o capricho e admiração à sua pessoa também, tá? Vou fazer um compartilhamento de tela. Não sou muito adepta a slides, né? Não gosto muito de fazer porque eu acredito que a gente se perde, traz tanta informação lá e acaba se perdendo no próprio discurso. Mas fiz um slide para pontuar e para a gente conseguir manter uma sequência lógica do que está sendo falado, até porque muitas pessoas acabam entrando depois, né, aqui no link da palestra, e eu acho que seja interessante todo mundo conseguir ter um acompanhamento, tá? Então, vou estar dando uma compartilhada aqui na minha tela, para ver se, vamos ver se é assim, né? Todos estão conseguindo acessar? Tá, será que eu tenho que apertar F5 aqui? Não. Assim vai. Bom, se não... Opa, foi. Tá funcionando, né? Tá certo, então. Bom, nosso tema de hoje é esponsais, a distinção da união estável versus o namoro qualificado, uma análise sobre o viés da pandemia e a responsabilidade civil. Agora vamos dar uma destrinchada, né, nesse tema, para deixar ele mais familiarizado. O que seria esponsais?
né? Esponsais é uma palavra latim, que significa noivos, né? Celebração do casamento, a núpcias do casamento. Então, ainda que seja uma palavra bonita, arcaica, utilizada muito em direito, que a gente gosta desses jargões, ela significa propriamente a relação de noivados, né? Então, vamos reler esse tema sabendo do significado dessa palavra. Noivos. A diferença numa relação de união estável, que é um casamento, versus uma relação de um namoro, né? Um namoro qualificado. O que seria um namoro qualificado? Um namoro mais forte, né? Uma análise dessa distinção frente à pandemia, né? O que está ocasionando nesses últimos tempos, que não tem uma data para ser finalizada, e a responsabilização civil decorrente dessa relação. Que responsabilização? A ruptura, o término, né? Quais são as consequências dessa ruptura propriamente dita, né? Quem atua no âmbito do direito familiar tem percebido uma grande mudança, uma mudança muito abrupta, diária das relações interpessoais. Diariamente, fulano de tal começa a namorar, 15 dias depois de estar morando junto, daqui a pouco termina e conhece outra pessoa. Está sendo muito rápido, muito acelerado. Ou ciclano está casado há 20 anos, ou numa união estável, né? Há 20 anos, termina a relação, na semana seguinte conhece uma pessoa, engravida e já torna uma nova relação, misturando assim patrimônio, bens e propriamente o seio familiar, né? Tudo isso num curtíssimo espaço de tempo. O ser humano está acelerado, cada vez mais acelerado. Por que eu falo isso? Porque as escolhas estão sendo rápidas. As mudanças, os estilos, os ritos e passagens que antes eram extremamente tradicionais estão ficando cada vez mais defasados. Aquela sequência, antigamente arcaica, né? Eu digo arcaica, mas tradicional, de namoro, noivado, casamento, e depois um divórcio, um óbito, né? A gente não sabe, tem se perdido cada vez mais no tempo. Ainda que o público central da palestra de hoje seja basicamente operadores de direito, e aí eu digo estagiários, estudantes, profissionais da área, advogados, né? É necessário a gente fazer uma breve evolução do que vem sendo essas uniões informais no Brasil, né? Antes da Constituição de 88, a gente tem o relacionamento pautado exclusivamente naquela questão tradicional, né? Que seguia ritos claros, muito claros de passagem. O que seria? Era um namoro, como eu comentei anteriormente, um noivado, né? Uma pré-núpcia, né? E o casamento e ali por diante, né? A conhecida união estável, né, que hoje a gente conhece muito popularmente por união estável, a época era chamada de concubinato, né? E o concubinato ele se dividia entre dois nichos, né? Concubinato puro, né, pessoas solteiras, impedidas que resolviam morar juntos, se mantinham uma família, e o impuro, que eram pessoas que originalmente estavam impedidas de ter uma relação, que eram pessoas casadas, que já estavam separadas de fato e mantinham um novo relacionamento, certo? Que depois foi sucedido por uma interpretação de sociedade de fato, e por aí foi, né? Depois da Constituição de 88, essa Constituição cidadã, ela acaba retirando a marginalidade da união estável, né? E começa a legalizar, regulamentar e traz para a lei aquilo que vinha ocorrendo nas práticas, com diversas famílias, né? Em especial, a gente tem um destaque à jurisprudência, que, como os juízes estavam muito atrelados a resolver aquela situação sem uma legislação própria, eles acabaram regulamentando como faria essa dissolução dessas relações. E hoje a gente tem instituído, né, no Código Civil, de forma bem clara, né, no artigo 1723, o que seria, né, propriamente, a união estável. O que eu digo da demora de normatizar isso? Porque o legislador, às vezes, ele não consegue acompanhar as mudanças fáticas e trazer para a lei, né? Em especial pelo aceleramento das relações interpessoais. E por isso a importância da jurisprudência nesse momento, como fato, um meio norteador do que vinha ocorrendo, né? Até porque o fato social que fundamenta a norma, né? A forma, necessariamente, ela acontece depois de um fato social. É muito difícil o legislador conseguir se antever uma coisa que precisa estar regularizada, ainda que devesse, né? E qual que é o contexto atual? A normatização dessas relações informais, né, por meio da união estável, né, que hoje traz o mesmo fundamento, né, a mesma base para o casamento, né. E isso vem ocorrendo cada vez mais em decorrência do imediatismo, das pessoas se relacionarem com pressa, não ter um planejamento para isso, né, e não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, mas por que as pessoas estão com pressa? Vamos trazer agora um pouquinho da psicologia, né? Por
que cada vez mais as pessoas estão com pressa? Hoje em dia, tem se quebrado muito mais os dogmas, né? Os padrões de comportamento, o que é certo, o que não é certo. Inclusive, tem aí um grande fator preponderante, que é o avanço da tecnologia, né? O que é o avanço da tecnologia? Tu dispor meios rápidos para se relacionar, né? Há 10 anos atrás, como é que a gente fazia uma viagem? Né? A gente trazia um mapa, né? A gente conseguia visualizar onde a gente tinha que passar ou deixar de passar através de um mapa de papel. E hoje, o que a gente faz? Uma localização em tempo real. Eu consigo localizar outra pessoa instantaneamente onde quer que ela esteja, né? A tecnologia avançou muito. Hoje temos aplicativos específicos para relacionamento, redes sociais, aplicativos específicos para namoro, para localizar o par perfeito, localizar a pessoa perfeita. Então, quanto que antigamente a gente recebia uma indicação de alguém que ia bater com os mesmos valores que os nossos, uma pessoa nova chegava na cidade, todo mundo tinha conhecimento quando se tratava de cidades mais reduzidas. E hoje não, hoje a coisa está muito mais acelerada. Como eu mencionei anteriormente, se rompe relacionamento de tempos, de 20 anos, na semana seguinte já se tem uma nova família construída com outra pessoa que acabou-se de se conhecer, de se relacionar, né? Hoje as pessoas começam a dormir junto, muito mais rápido, dividem contas, assim que se conhece, contas, por exemplo, do Spotify, do Netflix, às vezes algumas pessoas que estão ouvindo, né, essa palestra vão saber se qualificar, né, nessa questão. E acaba configurando de forma muito rápida uma dependência financeira mútua, né? E uma pequena observação agora para quem é advogado, né, e gosta de atuar nessa área, temos aí a advocacia preventiva, né, doutora Michele? Acredito que a doutora também deve atuar muito nessa seara, que é a gente antever problemas futuros que nossos clientes podem vir a passar, né? Quando eu estava saindo da faculdade, eu ouvi falar do contrato de namoro. E na época eu fiquei estarrecida. Meu Deus, quem é que está inventando uma coisa ilógica como esse? Um contrato de namoro. E aqui eu estou fazendo até um plus do próprio tema, né, central aqui da palestra de hoje. Um contrato de namoro para estabelecer que eu estou namorando com alguém? Mas por que isso? É bem evidente. A pessoa fez um pedido de namoro, eu aceitei, estou namorando com a pessoa, se eu quiser eu termino, se eu não quiser eu caso, certo? O namoro é uma fase de conhecimento para decidir se vai ser dado o próximo passo. E o contrato de namoro está sendo cada vez mais adepto, para deixar claro qual que é a relação que eu tenho estabelecida com a pessoa, né? Esse contrato, como é que ele é feito? Ele é de caráter totalmente privado, né? Cumpre os requisitos de um contrato normal, né? Os requisitos lá do artigo 462 do Código Civil, do 104, né? Ele pode ser feito por um instrumento público, né? Ou seja, uma escritura pública de contrato de namoro. Inclusive, o nosso cartório aqui de Palhoça, cartório Margarida, trabalha com esse tipo de escritura. O valor é extremamente reduzido, R$40, ou até pode ser feito de forma particular. Tenho feito bastante no escritório contratos de namoro de forma particular. E a gente não prevê, né? Eu digo nessa advocacia preventiva, cláusulas vagas, né? Cláusula simples, fulano está namorando esse fulano. Não, a gente tem que pensar que a gente está fazendo esse contrato para antever problema futuro do cliente. Então, o que constar nesse contrato de namoro, né? Cláusulas indispensáveis, ao meu ver. Constar que hoje é um namoro, né? Que amanhã ou depois pode vir a evoluir numa união estável, que se evoluir, vai ser firmado um novo documento, para tanto, né? Ou colocar uma cláusula que a gente chama de darwiniana, né? Que ela vai se mutar. Que se amanhã ou depois esse contrato de namoro evoluir numa união estável, que vai vigorar o regime X ou Y nesse relacionamento, né? Porque às vezes as pessoas acabam fazendo o contrato, evoluem a relação e não regulariza essa nova evolução, né? E pode acabar anulando esse contrato. Então já coloca nessa cláusula, né, nesse contrato, uma cláusula de que se evoluir numa união estável, qual o regime de bens que o casal decide adotar propriamente dito? Vai ter alimentos? Não vai ter alimentos? Qual que é o prazo desse contrato de namoro? Não dá para colocar, né? Porque o namoro, a princípio, não tem prazo, né? Cláusulas existenciais, coisas íntimas da vida privada do casal, eleição de foro, né? Uma cláusula que eu sempre costumo colocar no meu contrato, que é nos contratos civis normais, né? Que se eventualmente o juiz anular uma cláusula, não vai anular o instrumento todo, né? Vai anular apenas esse. A gente tem que pensar nesse contrato para um futuro questionamento, um futuro problema. Então, antever é o que a advocacia preventiva nos traz, né?
Então, o que tem ocorrido nessa progressão de relacionamento no contexto atual? A gente tem que voltar e tentar tipificar quais são esses novos passos que a sociedade está dando, né? Porque agora existiu a figura do namoro qualificado. E o que seja, um namoro que está malhando, um namoro que está tipificado como um crime, o que seria um namoro qualificado? Vamos voltar e dar uma nova reclassificação para isso que já está se perdendo. Primeiro delas, o que é um namoro? Né? Eu acho que as pessoas têm muito claro o que seja um namoro. É uma fase de conhecimento, né? Uma fase que tu conhece a pessoa, que tu decide se vai se entregar, não vai se entregar, o que a pessoa gosta, o que eventualmente ela deixa de gostar, as nuances específicas, os valores que cada um permeia, né? Para ver se bate na mesma sintonia que a sua, né? Eventualmente, se a pessoa não permear dos mesmos valores que você, a partir dali já se encerra a relação. O que seria o tal do namoro qualificado, né? O namoro bombado, digamos assim. Tu já passou essa fase do conhecimento. Tu já sabe se a pessoa gosta de comer X ou Y, né? O alimento. Já sabe qual que é o limite de paciência da pessoa ou não. Já sabe as qualidades, já sabe o defeito. Já está inserido no contexto familiar da pessoa. Conhece sogro, sogra, cunhado, tio, parente. Já visita mais a casa do sogro do que o próprio filho, né? Eventualmente. Compactuam, dividem uma rotina muito parecida, ou compactuam, inclusive, da mesma rotina, né? Moram até juntos, no namoro qualificado existe essa possibilidade, pagam coisas juntos, adquirem coisas juntos. Pode observar que várias das coisas que eu falei são coisas que estão na união estável. Uma dependência financeira, uma durabilidade do relacionamento, né? Uma divisão de coisas juntas, né? Tem solidez, tem a duração, só não tem uma coisa, que é o âmbito de constituir, o ânimo, né, a vontade de constituir uma família, porque essa é do casamento, né? E aí é muito importante a gente saber diferenciar esse namoro qualificado, que é muito parecido com a união estável, para fins de responsabilidade civil, né? Que é a discussão propriamente aqui é objeto da palestra, né? Já tive clientes que vieram aqui no escritório e disseram, doutor, eu vim em união estável. Assim, ok. Moravam juntos? Morávamos. Adquiriu coisa juntos? Não, que era meu, que era dela, era dela. Tá, mas por que tu acha que não estava? Ah, porque eu comprei um sofá de 5 mil para casa dela. Sabe, quer fazer a partilha do sofá? Na época eu dei de presente, mas agora eu quero separar. Então, pera lá. Será que tinha união estável? A tua ideia o que era? Era construir uma família com essa pessoa? Pois então. E aí, a coisa muda um pouco, né? Uma outra observação muito importante dos operadores de direito também, nessa questão de construir família, que a gente vai falar um pouquinho melhor à frente. Noivado. Por quê? O noivado, ele é a declaração clara, objetiva e futura de constituir uma família. Você não vai noivar com quem você é casado. Evidente, porque o noivado é uma promessa de regularizar uma situação futura, para que vocês se tornem um seio familiar. Então, sempre que o cliente chega com a informação de que, eu noivei com a pessoa, mas a gente vivia em união estável. Espera lá, mas por que tu noivou se vivia em união estável? Você chamava ela de esposa? Ela te tratava como se esposo fosse? Pois então, o noivado é algo bem que merece uma grande atenção para fins de qualificar um namoro para uma união estável, certo? E por fim, né, terceira classificação aqui da informalidade, né, dessas relações interpessoais informais, é propriamente a união estável. O que é a união estável? Tem entidade familiar com convivência pública, contínua, duradoura, no intuito de quê? De formar uma família, né? Isso tem que ter muito em mente, intuito de formar uma família. Aqui no slide, na próxima tela, eu fiz um desenho, né? Não sei se meu mouse aqui vai aparecer, mas o que seria esse desenho? É os marcos temporais de um relacionamento, né? Tanto no estilo tradicional, quanto no contexto atual, né? Eu digo contexto atual porque não que o tradicional se perdeu, mas acabou misturando um pouquinho, né? O que era um estilo tradicional? Vivia-se no namoro, evoluía-se para um noivado, pré-casamento, depois se contraía a núpcia propriamente casada, né? Vejam que nesse estilo tradicional, e aí uma pequena observação a ser feita,
Quando é que existiu o patrimônio do casal? Na vida dos pais de vocês, até alguns de vocês, ou dos pais, dos avós, antigamente. Quando é que se adquiria patrimônio propriamente dito? Se adquiria depois do casamento. Era a Dona Maria entrando, casando com o seu José, levando uma máquina de costura, o seu José uma bicicleta velha. E a partir dali que se adquiria patrimônio, né? Eles trabalhavam, compravam um terreninho. Trabalhavam, construíam essa casinha. E continuavam a comprar uma casa de praia. Depois do casamento que se adquiria patrimônio, né? E eu não falo isso há tanto tempo atrás, né? Alguns de vocês também já certamente foi assim que aconteceu. Hoje em dia a coisa mudou. Hoje em dia as pessoas querem adquirir tudo antes de casar. Ah, porque eu quero ter meu carro antes. Quero comprar um terreninho antes. Eu quero comprar um apartamento e morar depois que eu casar. Mas eu quero comprar um apartamento agora. Inclusive, eu quero comprar um apartamento com a minha noiva, com a minha namorada. Mas eu pretendo me mudar só depois que eu casar. Mas a gente já quer ter onde morar. A gente não quer casar para morar de aluguel ou morar na casa dos outros. Entende que houve uma inversão de aquisição patrimonial e de bens, né? O que antes se fazia depois do casamento, tem se feito tudo antes. E é aí que começam a surgir os problemas. Se foi adquirido antes, como é que a gente vai fazer caso ocorra uma futura partilha? Se eu decido não casar, tudo que eu investi, como é que vai ser separado? Ou se eu casei, pô, grande parte do apartamento eu paguei lá no namoro, como é que fica isso? Ou que tem na época do namoro, como é que fica isso? Então é isso que a gente vai ver. E agora eu trago até uma piadinha, né, para compartilhar aqui com vocês. O relacionamento é uma empresa, certo? A empresa tem vários setores e várias funções. O ficante, né, na minha época eu chamava de ficante, não sei se já mudou agora o termo, né? Mas o ficante, na época, ele era qualificado como se fosse um estagiário, né? Não estou desmerecendo a função, mas a gente inicia na empresa como estagiário, certo? Então, esse estagiário, a gente está avaliando se ele faz uma peça jurídica boa, se ele deixa a desejar, se está vindo no horário ou não, né? E a gente promove esse estagiário a namorado. E a partir dessa promoção, ele é contratado na nossa empresa, na nossa firma. E a partir do momento que ele é contratado, ele ganha uma importância maior. Ele tem a carteira assinada, tributos recolhidos, FGTS, né? Ele tem uma importância muito maior. Até para mandar embora, a gente começa a pensar melhor. Diferente do ficante, que era o estagiário, era mais fácil de terminar. Quando a gente noiva com a pessoa, a gente faz um noivado, ele se torna gerente da nossa vida. Ou seja, ele assume uma responsabilidade gigante dentro da tua empresa. Tu pode viajar e deixar o gerente cuidando do negócio, tocando o negócio, né? E quando você casa, você vira sócio. E aqui a gente não está falando de regime de bens. Se eu casei com comunhão universal, parcial, separação. A partir do momento que você casa, você vira sócio da pessoa. Então, a partilha é totalmente diferenciada, né? Isso eu estou trazendo de ordem prática para fixar muito bem as nuances do que vem mudando, já que está tudo tão misturado hoje em dia, né? E agora vamos falar de uma questão bem importante. O relacionamento na pandemia. Estamos há mais de um ano e não estamos sentindo ainda totalmente os reflexos dessa pandemia para fins de direito de família. Alguns casos já peguei aqui no escritório, mas nem todos, né? E eu digo o seguinte, aqueles noivos, né? Estavam com data de casamento marcada, tiveram que adiar suas festas. Casaram no civil ou não casaram no civil? Se casou no civil, ok, menos problema pra gente, né? Atuantes do direito. Mas os que não casaram no civil, começaram a morar junto, adiaram o casamento 1, 2, 3 vezes. Eles estão vivendo em união estável? Mas eles têm uma declaração pública, clara, precisa, que eles querem construir família a partir daquela data. E como é que fica esse período? Né? A gente está falando mais de um ano. Foi adquirido patrimônio? Não foi adquirido patrimônio? De quem que é o direito sobre aquele bem que foi adquirido? Né? E eu trago aqui um índice bem importante, que é o índice de rompimento de relações, né? Segundo a Agência Brasil, o estado de Santa Catarina teve um aumento significativo de divórcios, 28%, se comparado a junho de 2019 para junho de 2020. Gente, a gente só pegou uma comparação do iniciozinho da pandemia, porque de 2021 a gente não tem ainda essa pesquisa. Olha o índice elevado que veio em poucos meses de pandemia, que foi decretado ali para março do ano passado. O índice já está extremamente elevado.
certamente quem atua aqui na área de direito, né, especialmente em direito de família, tem percebido como veio o divórcio. Muito. Aqui no escritório a gente sentiu bastante isso, né? E geralmente atrelado a coisas que já existiam anteriormente, né? Só precisou daquele ápice para efetivamente se separar, né? Os relacionamentos dos que ficaram, né? Agora vamos parar de falar um pouquinho de separação. Dos que efetivamente continuaram, eles foram cada vez mais se aproximando, né? Só estou namorando, não noivei, não fiz nada. Mas resolvi passar a morar com meu namorado. Por quê? Porque a gente não pode sair, não pode fazer nada, eu tô ficando mais na casa dele, tá ficando mais na minha. Será que isso vai configurar uma união estável? Qualquer coisa configura união estável hoje em dia? Porque a relação é fixa, ela é duradoura. O compartilhamento financeiro é bem evidente. Hoje, quando a gente começa a se relacionar com alguém, já existe algum compartilhamento. Ah, empresta um dinheiro, te pago tal data. Então, existe uma dependência financeira. Então, qualquer relacionamento vira uma união estável? Essa é a questão. E eu trago esse ponto importante de qual que é o problema do namoro qualificado, né? Tirando o término, né? Que esse aí que gera o problema propriamente dito. Juntos ninguém reclama. Quando termina é que dá o problema, né? Qual que é a grande problemática do namoro qualificado? É a frustração do término. Por quê? A proximidade do vínculo do matrimônio está muito perto. Para casais, né, que estão noivos, já estava ali, na cara do gol. Para quem estava decidindo se noivar, mesmo assim, existia uma expectativa nas duas famílias. Era um relacionamento, às vezes, de muito tempo. As famílias estavam esperando essa união. Já existe uma confusão patrimonial, né? Porque ambos investiram em alguma coisa. E como é que vai ser feita a separação desse patrimônio comum? Né? Qual que é a diferença? Hoje, de forma precisa e clara, a gente pode dizer, é o intuito de formar uma família. Maristela, a união estável tem independência financeira? Tem. O namoro qualificado? Também. Maristela, o relacionamento é duradouro na união estável? Sim. E no namoro qualificado? Também. Todos os itens, eles se preenchem, né, no namoro qualificado e na união estável, exceto a intenção de constituir uma família. Então, essa é a diferença basilar. E o que seria constituir uma família? A gente já vai ver em sequência. Aqui eu trouxe alguns entendimentos bem decotados de forma bem objetiva, depois a gente vai conversar com um pouquinho mais de calma, do que seria, para a jurisprudência, a união estável e o namoro qualificado, né? O primeiro entendimento que eu trouxe, olha que interessante, é de 2001, entendimento bem antigo. Diz o seguinte: o que se mostra indispensável é que a união tenha estabilidade, que tenha aparência, deixa eu diminuir aqui minha tela para conseguir, que tenha aparência, ou seja, que tenha aparência de casamento, né? No segundo entendimento ali, percebe-se, né, o relator fala, que houve de fato um namoro qualificado, pois tinha-se planos para construir uma família entre a autor e o decújito. Olha só, nesse caso, é depois de a pessoa ter falecido. Todavia, o ato, infelizmente, não se consumou. O namoro qualificado, assim como o noivado, não se confunde com a união estável. Por quê? No namoro, a intenção de construir uma família se projeta para o futuro, enquanto que na união estável, isso já está presente agora. Eu já me sinto como esposa dele. Ele já se sente como meu esposo. E no noivado, não. Esse plano, essa projeção é feita para o futuro. Está bem, está próximo, mas ainda não ocorreu. Próximo julgado. Na realidade, o ocorrido, no presente caso, não foi uma união estável, mas o que a doutrina e a jurisprudência denominam como namoro qualificado. Ou seja, ainda que eventualmente preenchidos os requisitos de publicidade, durabilidade do relacionamento, inexiste o efetivo propósito de construir uma família entre as partes. Seguindo, não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Ou seja, calma, não está tudo bagunçado. Não é qualquer relação amorosa. Mesmo que pública relação, duradoura e celebrada com um contrato escrito, olha a observação, tá? Tu pode ter reconhecido por meio de um contrato escrito, com relações sexuais, com prole, filhos, e até certo compartilhamento de teto. Pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental, que é construir uma família. E por último, que é esse julgamento do Rio de Janeiro, que a gente vai conversar depois com um pouquinho mais de calma, é dizer: a família deve, de fato, estar construída. Mas o que é formar uma família? É ter filhos? Doutora, é morar junto? Se eu moro junto com meu namorado, eu construir uma família com ele?
Não. Pode ver, ó, naquele penúltimo julgamento ali, pelo que a gente observa, existia um contrato escrito, existia relação sexual, que hoje não precisa nem muito tempo para configurar, existia prole, existia até compartilhamento de teto. E eles não entenderam que tinha uma família constituída. O que é morar? O que é constituir uma família? Não é ter filhos, não é morar junto. É você se intitular perante a sociedade como marido, como mulher. É todo mundo dizer, a fulana é casada. Ou entender, a fulana é noiva. A fulana, ela namora, ela é comprometida, né? É ter uma responsabilização conjunta sobre o lar. Porque tem muitas namoradas que vão morar com o namorado e vice-versa, ou um relacionamento homoafetivo, não seremos preconceituosos, que vai morar com o outro, porque pela conveniência, porque é mais perto do serviço, porque morar com meus pais está tão chato, vou lá morar na casa do meu namorado. E isso vai configurar uma união estável? A responsabilização do lar, criação de filhos, a expectativa de formar uma família está presente ali? Não. Porque foi interessante aquele momento você estar junto, morando com a pessoa. Existe uma estabilidade na relação? Porque assim, no namoro, a gente acorda num dia bem, no outro dia a gente acorda querendo terminar. No casamento já não é bem assim. A gente já pensa um pouquinho melhor se deve fazer isso ou não, né? Existe uma dependência e uma assistência financeira mútua no namoro, parcialmente, e acaba ocorrendo. Como eu falei, a gente já inicia o namoro e já começa a misturar as coisas, né? Dividir algumas coisas. Mas existe uma total dependência e assistência mútua, entre outros. Então, não é formar uma família, né? Agora, se você deixou claro, de forma pública, né, que você era casado, ou que você tinha essa intenção de consolidar a relação, aí sim, ela seria uma relação de união estável, né? Mas a gente falou tudo isso por quê? Maristela, por que a importância de separar o que é um namoro, o que é uma união estável? É a responsabilização final, a responsabilização civil desse fato. O namoro qualificado para a união estável tem consequências muito diferenciadas. Primeira delas, terminamos. Estou frustrado com a relação. Onde é que eu vou processar a minha ação? Se eu não casei com a pessoa, vamos supor que ficou na fase do noivado, né? No noivado, no namoro qualificado. Nem cheguei a passar pelo casamento civil ou formalizei uma união estável, né? Onde é que vai processar esse meu litígio? Vai ser no juízo comum, no juízo civil, não vai para o juiz familiar. Ainda que eu tenha ressalvas a respeito disso, né? Por quê? Porque a frustração, como eu comentei anteriormente, é de um término de um casamento, né? A frustração, a mágoa, essa expectativa de família, talvez deveria ir para o juízo do âmbito da família. Mas não, vai para o juízo civil. Por quê? Porque ali é objetivo. Vamos lembrar lá da fase do gerente, né? Ele tem algo relevante na tua vida? Tem. Mas ele não é tão alto como se fosse um casamento, para obter um juiz específico para julgar para ele, certo? Então, enquanto que a união estável, tu processa, né? Faz todo o trâmite perante um juiz específico, que é o juiz da vara da família, né? Isso até para não confundir entendimentos, tá? É interessante, ainda que eu tenha minhas ressalvas. Eu faço essa ressalva, inclusive, na época da minha graduação, eu falei sobre o tema da indenização por dano moral no término de noivados, né? Pela expectativa criada na pessoa e até rompimentos de formas vexatórias, né? Decidi terminar com a pessoa no dia do casamento, ou cheguei no altar e disse não, né? Existe um dano moral decorrente disso, né? E na época eu já tinha as minhas críticas de isso tramitar no juízo civil, né? Por ser algo extremamente de cunho pessoal, né? Vai guardar segredo de justiça ou não? Na vara da família tem, e no juízo civil. Né? Imagina para nós operadores de direito, a gente vai conseguir saber se um advogado separou ou não separou o namoro, o que envolveu, que não. Vai tramitar no juízo civil. A princípio, estaria aberto. Evidente que o profissional, né, quem advogar para outra pessoa também pode estar pedindo que seja guardado segredo de justiça, ainda que no juízo civil, mas vai para o juízo civil. Mas e os bens adquiridos dessa relação? Porque, como eu comentei, aquele rito tradicional da gente casar para adquirir já não existe mais. Todo mundo adquire antes. E adquire conjuntamente, né? Estou pensando em casar com meu namorado, vou comprar um apartamento na planta agora para ficar pronto daqui 3 anos, daqui 3 anos a gente casa. Mas agora, quem está pagando? É você ou ele? Ou estão dividindo o valor, né, da parcela? Tá, mas estão dividindo o valor da parcela. Quando eu romper com ele, vai ser dividido o que eu investi?
Mas o apartamento valorizou. E aí? Isso varia muito, né? Cada caso vai ter sua análise. Mas já vou responder mais ou menos o que acontece. Né? Questão de sucessão, herança. Vamos supor que meu noivo faleceu. Eu vou ser herdeira dele? Não. Por quê? Porque tu estás no namoro qualificado. Tu não é herdeira. Eventualmente, vocês adquirirem junto é uma outra conversa. Mas você não se torna herdeira. Vou ganhar pensão da Previdência, do INSS? Também não. Se você é namorado, se você é noivo, está nessa fase anterior, não casou, você não sucede, você não recebe nenhum tipo de pensão alimentícia. Tá, Maristela, mas enfim, estava com meu namorado, construímos, adquirimos patrimônio. Como é que eu faço agora que eu decidi terminar com ele? Juízo civil. Pense que você adquiriu alguma coisa com sua amiga, seu amigo, um parente seu. Não, parente não, esquece parente. Bota uma pessoa que é de fora, né? Um amigo. Se eu desfaço esse relacionamento, o que meu amigo tem que me pagar? O que eu efetivamente investi. Né? Gastei 50 mil para construir nossa casa e ela gastou 70. A casa ficou comigo. O que eu tenho que pagar para ela? 70. Agora, se isso é num casamento, tu põe o imóvel à venda. Divide metade, metade. Inclusive valor de mercado, valorização, ponto comercial. Então, existe uma grande diferenciação de cunho financeiro para quem estava num namoro qualificado de quem vivia em uma união estável. Inclusive, se nesse período da união estável, né, se for configurada a união estável, você teve uma empresa, né? Eu tinha uma empresa na época do namoro, né? Essa empresa, depois que eu casei, comecei a viver em união estável com essa pessoa, essa empresa cresceu muito. Esses dias eu peguei um caso, um cliente assim, mas doutora, eu tinha essa empresa antes de conhecer ela. Não importa, e a valorização do que ocorreu depois. Então, por isso, a grande diferenciação do namoro para o divórcio, né? Que é o que traz a consequência da união estável. Uma pequena também análise a respeito da regularização da união estável, né? Aqui eu estou falando só de união estável extremamente informal, né? União estável que as pessoas simplesmente junto começam a morar junto. Mas existe a possibilidade de a gente regulamentar a união estável por meio de escritura pública, né? Eu faço bastante isso aqui no escritório. E é possível regulamentar na escritura pública de união estável o regime de bens que o casal quer adotar. Então, não necessariamente vai ser o de comunhão parcial de bens. Vários casais eu faço aqui o procedimento com separação total de bens. Isso fica na escritura. É possível regularizar qual regime. Ah, e qual que é a vantagem da união estável para o casamento? Já que dá para regularizar numa escritura. Eu acho que basicamente é o preço que se paga numa escritura num casamento. E o status, evidente, né? Que um documento, união estável não faz estado civil, né? Mas um outro documento fica casado, facilita para outras questões que também não é objeto do nosso assunto. Mas a união estável, se você quiser regularizar, tu pode escolher até o regime de bens, né? E aqui é bem preponderante o caso que a gente vai analisar, aquele do Rio de Janeiro, que o casal comprou um apartamento antes e depois se separaram. E eles evoluíram, né, noivado no casamento. E quando eles casaram, eles optaram por um regime específico, né? Então, a consequência jurídica do namoro qualificado para a união estável, patrimonialmente falando, é onde vai ser processado e o que vai ser partilhado ou não, né? Vai ser um investimento? Ok. Quanto que tu investiu? Tem a nota fiscal? Então apresenta a nota fiscal e pede para o juiz reparação civil. Vai ser reparação civil nua e crua, certo? Agora, analisando a jurisprudência mais profunda, aquele caso do Rio de Janeiro que eu comentei com vocês, tá? Esse caso aqui, basicamente, foi o caso mais emblemático, mais citado quando a gente fala de namoro qualificado. Por quê? Era um casal namorado comum, ele recebeu uma proposta para ir trabalhar na Polônia, ela foi depois para fazer estudo de línguas e acabou fixando residência lá, porque conseguiu um mestrado, enfim, começaram a morar juntos, né? E uma das viagens à visita de familiares, decidiram comprar um apartamento, né, no Rio de Janeiro, para que quando, né, na planta, para que quando no futuro viessem se casar, morassem nesse apartamento, até porque eles iam retornar para o Brasil. E assim foi feito. No caso ali, o dispêndio financeiro foi exclusivo do homem, né? Ele comprou, ele pagou 100% do imóvel, né? E depois, quando eles voltaram do exterior, efetivamente fixaram a residência novamente no Brasil, casaram, civil, com regime de comunhão parcial de bens, ou seja, o que seria adquirido no relacionamento ia ser partilhado, né? E depois eles divorciaram. E ela não ficou satisfeita, ela queria metade do imóvel, né? Em primeiro grau, foi reconhecida a união estável.
em segundo grau não foi mais reconhecida, e isso se manteve no STJ. E o julgamento, realmente, é um julgamento muito interessante de ler, tá? Até coloco à disposição, se depois algum colega quiser a íntegra do acórdão, eu tenho aqui salva. Mas eu trouxe 2 trechinhos de muita importância, né? Para a gente otimizar a questão ali propriamente do tempo. Aqui no acórdão, eles deixam bem claro o seguinte: não foi consubstanciada, aliás, não consubstancia mera proclamação para o futuro de intenção de constituir propriamente uma família. Outra coisa, a coabitação em si, eles ficaram vários anos morando juntos, dividindo a responsabilidade do imóvel, dependendo financeiramente do outro. Mas a coabitação em si, ela não configura a união estável, né? Era bem evidente que o interesse ali dele era morar junto para fins de trabalho, por isso que ele viajou lá, e ela pelo estudo, e ficou cômoda essa situação. E esse comportamento revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo seu direito longe de crítica, de estigmas, ou de exigir que sejam tradicionais. Mas a gente precisa se adequar à realidade social. E eles não reconheceram a união estável desse casal. E ela não ganhou metade do quinhão como ela tinha interesse. Né? Esse é realmente julgamento emblemático. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Um pouquinho mais chato para a gente conseguir trazer jurisprudência. Por quê? Quem é do âmbito de direito de família, a doutora Michele já está até olhando ali com um olhar diferente, sabe que a gente não consegue mais ver o inteiro teor, né? A gente consegue pegar a ementa, a gente basicamente tem que interpretar com base naquilo ali, mas as nuances do caso, né, a gente não consegue trazer a fundo, né? Eu trouxe 2 entendimentos bem interessantes, né? Esse primeiro aqui, eles declaram, né, e eu estou falando que o entendimento do nosso tribunal segue, né, o entendimento do superior, que o que é? Relação pública contínua, mas que não tinha a intenção de construir uma família. Inexistência de elementos que evidenciam a mútua assistência. Coabitação houve, mas em curto período, que não vai caracterizar a relação conjugal. Situação vivenciada pelo casal que configura namoro qualificado. Isso aqui é de 2020. Olha que interessante. Agora, olha que bacana esse. E esse aqui eu gostaria muito de ter tido acesso à íntegra, né? Escritura pública de união estável. Eles relativizaram a escritura pública de união estável, que não demonstra o instituto. E por que aqui eu gostaria de ter acesso à íntegra? Não só pelo fato de eles terem feito uma escritura pública de união estável, né? E eles terem relativizado esse documento público. Mas também porque, assim, penso eu que tenha sido essa situação. Hoje, casais que compram apartamento na planta e querem comprar junto, no nome dos dois, eles declaram que estão em união estável para configurar a estabilidade daquela relação para fins do banco conceder um empréstimo àquele casal. Porque se for algo totalmente instável, o banco não vai conferir, porque corre o risco de casal separar e o banco ficar à mercê da dívida, né? Quando um só adquire o imóvel, ele já tem que assinar para o banco uma declaração que não convive em união estável. Mas quando querem colocar no nome dos dois, eles assinam uma escritura pública declarando que estão em união estável. Assim como acontece nos planos de saúde hoje. Os planos de saúde não estão aceitando contrato particular de união estável. Tem que firmar propriamente a escritura. Nesse caso, o casal simulou que estava em união estável para poder adquirir o imóvel em conjunto e separado, evidente. O que aconteceu? O tribunal reconheceu a presunção relativa do documento assinado e não reconheceu a entidade familiar. Nesse caso, reconheceu que era um namoro qualificado. Então, ainda que esteja tentando avançar nas provas, fraudar algumas coisas, ainda assim a jurisprudência está abarcando. Entenda o seguinte, o que vocês tinham era um namoro qualificado. Apuração de investimento. Vamos ver o que efetivamente cada um investiu, né? Trazer a nota, etc., para fazer essa dissolução no juízo civil, né? Finalizando agora, propriamente, o que a gente trouxe. Antes, o que se exigia documentalmente para formalizar o casamento, hoje está regularizado de forma informal com a união estável. Agora que está consolidada a união estável já há muito tempo, evidencia-se que está se confundindo com o namoro. Por quê? Por conta dessa antecipação, dessa expectativa das pessoas começarem a antecipar. Estão se confundindo o cargo. O gerente está virando sócio e o sócio está virando gerente. A doutrina e a jurisprudência, elas buscam improvisar meios para regularizar essas uniões interpessoais que têm se formado.
A questão é, nós, operadores do direito, estamos sabendo interpretar de forma clara e concisa isso aos nossos clientes para resolver da melhor forma? A gente está lembrando que aquele apartamento está financiado, foi comprado antes do casamento? Quanto que o nosso cliente pagou antes? Né? Um outro ponto de grande importância é como as relações afetivas estão sendo firmadas agora em período de pandemia. As pessoas estão indo morar junto, estão dividindo cada vez mais atribuições, casamentos estão sendo postergados, cancelados. Essa relação está sendo o quê? Um namoro qualificado ou uma união estável? Na grande maioria, um namoro qualificado. E cabe a nós sabermos distinguir. Ainda não estamos recebendo os casos necessários, mas eles vão começar a vir com mais sequência depois, né? A necessidade de aproximação familiar de muitos casais dividirem espaço, reduzirem custos, estão firmando uma união estável de forma tácita. A maturidade do término acaba vindo com o tempo, com a experiência, né? É necessário interpretar de uma forma correta para a gente conseguir regularizar essa partilha. Por quê? Porque um vai se sentir prejudicado. Um vai entender que deu muito mais na relação do que o outro e vai querer um valor diferenciado. Então, cabe a nós saber interpretar de forma correta. Qual que é a importância jurídica inicial para não criar uma expectativa de direito no cliente? Se eu recebo uma cliente, vou dar aqui um exemplo, eu trago um exemplo de mulher, mas não necessariamente é ela que atribui menos nas relações, tá? A grande maioria das experiências que eu tenho tido é a mulher que tem feito aporte financeiro muito maior. Eu vou trazer o exemplo da mulher do Rio de Janeiro. Não deu nada na relação. Não contribuiu com nada. E depois ela quis reconhecer metade do que ele tinha. É justo. E o contrário. E se uma mulher fez um aporte financeiro muito maior da relação e agora está querendo separar apenas o que ele investiu? É incorreto? Era um namoro qualificado? É assim que precisa ser feito. Né? Existe uma grande diferença entre o namoro qualificado e a união estável. E a consequência é muito grande. Né? Tanto no aspecto prático quanto no enquadramento, questão de sucessão, pensão alimentícia. Portanto, cabe a nós ficar cada vez mais atentos. Dessa forma, colegas, encerro minha explanação sobre o tema. Espero que tenha muitas dúvidas a respeito do assunto, ou que pelo menos a sementinha seja plantada, que nos nossos próximos atendimentos a gente pergunte, ficou noivo? Quando que efetivamente casou? O que eu estava pagando antes? Quanto que pagou antes? Porque se for prejudicar nosso cliente, eu acho que a gente não vai alegar. Mas se for favorecer, a gente vai lembrar sim, né? E assim encerro minha fala, devolvo a palavra à presidente, doutora Michele Carvalho, para que possa iniciar o diálogo entre as partes. Obrigada, doutora Maristela. Vou pedir para você deixar o áudio ligado para a gente fazer um bate-papo aqui, porque, de fato, o tema ele é muito interessante, né? E nascendo lá com o namoro e passando pela questão do namoro qualificado, que antigamente era o noivado, enfim, nascendo os novos modelos de relacionamento, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui a apresentação da tela, só para a gente poder enxergar. Isso, eu não sabia como tirar. Isso. Então, é muito interessante essa questão, primeiramente, de definir o que é a união estável, né? Porque é muito difícil, muitas vezes, a gente provar, né, esse relacionamento. Apesar de apresentar fotos juntos, contas divididas, enfim, como tu bem colocou ali na tua palestra, enfim, ainda assim não caracterizaria uma união estável, né? Tem o Guilherme Calmon, ele fala muito a respeito desse tema, e ele traz, assim, como características da união estável, a finalidade de constituição de família, que é uma coisa que a gente sempre traz, né? Mas como definir, né? Tu bem colocou ali, como definir essa constituição de família? Tem a questão da estabilidade, unicidade de vínculo, notoriedade, que é uma coisa que a gente também pega, né? Como eu me comporto em sociedade, a continuidade, ser duradouro, eu já peguei relacionamentos de idas e vindas, né? E aí como é que fica? União estável é um período, daqui a pouco finaliza, começa outro período e finaliza,
né? O informalismo, a ausência de formalidades também, que é uma questão, né? Então, e aí a gente vê outras características também objetivas, enfim, mas que, de fato, no dia a dia, a gente se pega, confuso, né? Confuso. É muito confuso. E aí a gente fica naquela, ou não é uma união estável? Não, mas eu tinha a conta junto, eu dividia, mas não dividia, enfim. De fato, é muito importante, como tu bem colocou no final, a gente prestar atenção na história completa, né? Eu, assim, nos meus atendimentos aqui no escritório, por vezes, eu demoro 3 horas, 2 a 3 horas numa consulta, para que, de fato, eu entenda, né, o que aconteceu, qual era o ânimo, qual era a finalidade desse relacionamento, para que a gente apure, né, e filtre também todos os detalhes, porque, de fato, às vezes não é uma união estável, e aí não entraria. Uma outra questão que tu colocou também, a questão do noivado, né, do namoro qualificado. Agora, na pandemia, tu colocou muitos noivados, muitos casamentos foram cancelados, as festas, né, de casamento, e aí cancelaram as festas, enfim, teve algumas despesas, e logo em seguida há o rompimento desse noivado, desse namoro, enfim. Como é que se divide isso, né? Então, isso é interessante também tu trazer, e aonde a gente processa esse tipo de lead, né? A outra questão também que tu colocou, que eu achei muito, muito interessante, é e que eu classifico aqui como planejamento, né? Como é importante fazer esse preventivo, né, desses relacionamentos. Como é importante a gente entender, né? E aí vem a questão da educação, né? A gente não é educado, a gente não aprende na escola a ter um relacionamento, a ser pai e mãe, a gente não aprende, né? E aí como é que a gente enfrenta essas situações da vida, né, do cotidiano? A gente aprende com quem veio antes e a gente replica, né? Muitas vezes adota os mesmos padrões, enfim, e acaba errando muito, né? Então, como a gente interfere nisso? Como a gente pode ajudar, nós advogados, como podemos ajudar? Justamente com planejamento, né? Qual é a tua intenção nesse relacionamento, né? E aí, a outra questão que eu trago também, além do planejamento, são as questões que tu também colocou, que eu achei bem interessante, das aquisições, né? Então, como ali no julgado, ali no último, ele adquiriu antes da união estável, ou seja, eles moravam juntos, mas não tinham união estável, eles tinham um namoro, né? E aí ele resolveu, então, comprar um apartamento no Rio de Janeiro. Obviamente que esse apartamento ali, pelo que foi colocado, ele foi pago à vista, né? Eu acredito que foi pago à vista. Porque eu trago o seguinte questionamento. E se esse apartamento tivesse sido comprado financiado, né? Então, assim, é isso que eu digo, tem parcelas antes e parcelas depois. Isso, exatamente. Como existe muito, quer ver veículo, né? Então, assim, comprou, pagou uma parte, deu entrada, ou seja, a entrada não se comunica, não há essa participação, porque antes era um namoro, mas as prestações que se paga durante a união estável são partilháveis. Exatamente. Né? Então, olha como é interessante a gente perceber tudo isso. Terminou o relacionamento e o bem ainda não foi quitado. O que é dividido? Né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. E muitas vezes a gente acaba participando, né, de processos que tem essa discussão e a gente percebe que há uma falta de entendimento muito grande a respeito disso, né? É muito forte isso. E argumentos que poderiam auxiliar muitos clientes. Claro, né? Se tiver domínio de todo esse conhecimento, dependendo da situação como está o bem, por exemplo, financiado, a gente consegue agregar muito ao cliente. Exatamente. E aí, eu tenho várias colocações para te fazer, a gente ficaria aqui, o Café com Debate, para quem não conhece ainda, ele é um encontro que se iniciou em 2019 com a nossa gestão,
E ele começou de forma presencial, obviamente, né? E era um encontro entre nós, colegas, membros da comissão, em que a gente trazia casos nossos do dia a dia, do cotidiano nosso, das nossas vivências, trazíamos dúvidas para debater com os colegas, né? E quantas dúvidas a gente tem, né? Quantos casos e quanto que a gente pode contribuir um com o outro, né? Então, em razão da pandemia, nós resolvemos manter, né, doutora, esses eventos com a palestra para que a gente possa depois debater sobre o tema. Então, eu tenho várias colocações aqui, mas eu vou deixar um pouquinho para os nossos colegas também fazerem suas colocações, doutora Tainá, doutora Amanda, né? Eu vi que a doutora Rita também está aqui, então fiquem à vontade, eu não observei nenhum questionamento aqui no chat ainda, só aqui da doutora Débora, colocando ali que a velocidade da tecnologia acelerou o tempo. As pessoas estão consumindo cada vez mais rápido. E os relacionamentos também. Tem ali, a doutora Amanda falou que adorou, acho que foi aquele quadrinho ali com a questão da comparação, né, com a empresa, eu também adorei, eu acho que todo mundo vai copiar isso aí depois. Ai, muito bom. A doutora Cláudia colocou ali, então, doutora, no namoro qualificado, não possui contrato, então logo não é união estável? Não. Um namoro qualificado não é união estável, mesmo que não tenha contrato, porque a gente está tratando tudo, até a união estável, a gente só está tratando de relações informais. Se não quiser ter nada documentado nesse período, é tudo informal, né? Então, o namoro qualificado não é união estável, e a consequência jurídica de um para o outro é totalmente diferenciada. Inclusive, tem uma outra questão, né? Reconhecimento de união estável para pessoas que são casadas, né? Então, ali eu estipulei o regime de bens de casamento e quer regularizar a união estável anterior. Mas essa união estável anterior, até uma tese, é propriamente namoro qualificado. As pessoas decidiram só dar o próximo passo quando fizeram o registro civil de casamento. Teve união estável anterior? Talvez não. Aí entra na tese também de namoro qualificado. Mas o namoro qualificado não precisa ter instrumento. Certo, obrigada. Obrigada, doutora Cláudia, pela participação. Doutora Amanda está com o áudio aberto, gostaria de participar? Não, muito boa a palestra, gostei bastante, aprendi muito. Essa diferenciação entre namoro qualificado e união estável, realmente, agora me peguei pensando em alguns clientes meus, já estava aqui, né? Que para minha cabeça, tipo, esse valor pago antes, eles morando na mesma casa, né? Falando de casamento, para mim era união estável, não é? Agora estou falando, isso engloba um namoro qualificado. Por quê? Porque, na realidade, tem outros requisitos, né, que envolve a união estável. Então, realmente, muito boa palestra. Eu vou refletir sobre isso dias. Muito boa mesmo, parabéns. Um tema bem para se pensar, é um assunto bem crescente e bem recente, né? Porque com a pandemia e por esses casais morarem juntos na pandemia e aquela coisa de que um mora perto do outro, não podemos sair, juntamos, a gente pensa que é união estável e não é, é namoro qualificado. Gostei, parabéns. É exatamente esse ponto, né? Porque aí as pessoas também não podiam estar em contato, né? Em razão da pandemia, do isolamento e tal. Então, vamos morar junto, né? Com o meu namorado, a fim de facilitar o relacionamento, enfim. E acaba que não é união estável, né? Mas a discussão ela é grande. E o que eu noto, assim, ó, que inclusive no judiciário há muita discussão sobre isso. Não há um entendimento formado, uma coisa que de fato a gente tenha uma segurança jurídica na hora até de passar para o nosso cliente. Há muitas dúvidas, né? Em função do próprio relacionamento que eles têm, né? Então, assim, de fato, às vezes há uma confusão muito grande entre namoro qualificado e união estável, pelo conjunto deles, né? De como eles se apresentam. Então, é muito difícil. Pode falar. E se não qualificado de forma correta, né? Se você entra pedindo uma união estável e era um namoro qualificado, a tua sentença é de improcedência. Não é reaproveitado o rito para mandar para o procedimento civil. Olha o prejuízo que vai ser trazido ao cliente.
Por isso que às vezes essa análise inicial, nossa, ela não criar uma expectativa frente ao cliente, deixar ele ciente de que talvez a relação deles fique qualificada como namoro, ainda que toda a informação só seja trazida dele, é muito importante. E aí é que está a questão também do entendimento disso, né? Desses temas, né, que se apresentam. Então, a pessoa, num relacionamento, ela tem que deixar isso muito claro. Não só para outra pessoa, como para a família também, né? Porque depois vão virar tudo informantes dentro do processo, né? Sim. Então, tem que deixar isso claro. Não, peraí, não era união estável, ou enfim, era união estável. Então, isso tudo tem que depende do cliente que tu defende, né? Depende do cliente que tu defende. Bem como ela mencionou ali. Tipo... Eu costumo, doutora Amanda, assim, nessas situações, né, passar bem a realidade para o meu cliente. Não adianta querer inventar, desqualificar uma situação, mentir, porque lá na frente vai ser derrubado. Sabe? Isso aí, olha, desde que eu peguei minha carteirinha da OAB, sabe, eu conduzo dessa forma. Pode virar para mim e dizer, não, se a doutora não fizer assim, eu não quero, então não faço. Não faço. O que é certo é certo, né? O que é o que não é. Então, assim, me traga os fatos, né? Que eu vou te dizer o que de fato é, o que de fato não é, o que tem direito, o que não tem direito. Aceita o que dói menos. Né? Então, assim, não adianta ficar discutindo uma ilusão, não, porque muitos colegas, gente, a gente vê, né? A gente vê isso no dia a dia. Quantas demandas a gente pega que você vê assim, é um absurdo, né? Mentindo Vendem sentença, processo. Né, doutora? Exato. Então, mentindo no processo, inventando, e na audiência tudo é provado, não adianta, né? Existe prova documental e não tem por que fugir disso, né? Então, é muito mais fácil se resolver na primeira mediação, né? E fica tudo certo, do que ficar 4, 5 anos discutindo uma situação por birra, né? E a gente se pega muito nisso, né? Por não querer dividir, apesar de saber que tem direito. E é conta, né, gente? É matemática, não adianta, é o que eu sempre falo. Muito bom. Mas assim, o que a doutora falou, às vezes é ponto de birra. Porque como eu coloquei ali, o rompimento de um namoro qualificado, a consequência, a sensação é como se fosse de um término de um relacionamento. Porque já está tudo tão atrelado, já tem tanta coisa adquirida, tanta coisa envolvida, que a dor é como se fosse de um divórcio. Mas a consequência patrimonial não é necessariamente a mesma. Né? E também tem um outro ponto muito interessante. E até eu tenho um caso, que eu não vou citar, né, o nome da pessoa, evidentemente, mas que, eventualmente, uma pessoa no relacionamento pode se sentir em união estável e a outra se sentir num namoro. Exato, mas é o que a doutora colocou agora, é saber se posicionar. Se posicionar. Né? É porque, às vezes, nos relacionamentos que a gente percebe, não há diálogo. Entendeu? A gente não sei nem como é que consegue ter um relacionamento sem Exato. Então, assim, o início já é conflituoso, né? Então, assim, não há diálogo entre as pessoas. Não, mas para mim era. Não, mas para mim não era. Tá, e nunca conversaram a respeito? Qual é a dificuldade que as pessoas têm de conversar, né? Então, eu acho que a gente, né? Não sei, a doutora Maristela não é ainda, a doutora Amanda também não, a doutora Tainá também não são mães ainda. Mas eu acho que é esse o nosso papel enquanto, né, futuramente vocês formarem as suas famílias e seus filhos e educarem para serem, para conversarem, para o diálogo, né? Então a gente se pega, por quê? Porque antigamente não existia diálogo. Tu trouxe aqui das questões, né? De antes, né, de como eram os relacionamentos anteriores, que tinham namoro, noivado, a preparação toda para o casamento. E os relacionamentos foram mudando, a sociedade mudou, né? Então, como que a gente prepara, então, os nossos filhos para essa nova sociedade, né? Será que nós fomos preparadas também para essa nova sociedade? Né? Então, assim, a gente vê relacionamentos mais antigos que não há diálogo,
não há entendimento, e às vezes essas demandas, essas lides, elas vêm para nós justamente porque as partes não conversaram antes, não definiram antes, né? Porque às vezes pode nem fazer contrato, mas desde que verbalmente, tacitamente, se tenha acordado dessa forma, né? E os familiares, os amigos, todos sabem do tipo de união que você vive, se é união estável, se é namoro, enfim, né? Mas o problema, às vezes, é até esses familiares começarem a interpretar de forma incorreta. Tem alguns colegas colocaram no chat, essa diferença, né? Eu digo até de cunho pessoal. Eu tive um ex-chefe meu que ele morava junto com a namorada, ainda mora, dividia tudo, né? Morava junto, tu acaba dividindo tudo, financeiro, tudo. E ele sempre se portou perante ela como uma namorada. E ela também perante ele, sempre como uma namorada. Todo mundo brincava, vocês estão numa união estável, vocês nem sabem. Mas não era união estável. Se for estudar o direito a fundo, quem é da área, e eu digo, tem que ser da área para conseguir interpretar, não era uma união estável e continua não sendo. Por quê? Porque eles nunca se sentiram como se casados fossem. Mas às vezes, se tu leva o informante para dizer, mas eles viviam juntos, eles eram casados. Por quê? Porque as pessoas entendem que hoje ser casado é morar junto, mas a sociedade já evoluiu tanto que hoje em dia a gente entende que morar junto talvez não seja um âmbito de ser casado. Como eu disse, né? Pode estar casado 20 anos com uma pessoa e engravidar outra na semana seguinte. Ter prole é dizer que é casado? Também não. Olha como a coisa tá mudando. Por isso que dizer que tipo de finalidade é essa é importante no relacionamento. Por isso que eu digo, a conversa é muito importante. A doutora Letícia está colocando aqui, excelente palestra, o tema é muito oportuno, e como a doutora mencionou, os reflexos dessas uniões durante a pandemia irão ocorrer depois de um tempo, em eventuais rupturas. É isso mesmo. Né? Então, vamos ter muito assunto daí para frente, né? Muitas demandas aí, né? Mais algum colega gostaria de fazer algum comentário? Doutora Débora, pode abrir o microfone. Não, eu não sei nem se eu não estou quebrando as regras aparecendo aqui para vocês, porque eu não conhecia o evento, não sabia como ele funcionava. De doutora eu não tenho nada. Mas não tem problema. É futura doutora, então. Eu sou acadêmica de Direito, né? Bem-vinda. Estou perdendo aula para estar aqui com vocês hoje, porque achei que o tema era muito interessante. Queria agradecer tanto a oportunidade que a própria OAB favorece, trazendo esse tipo de coisa para dentro da academia, né? Porque a sua palestra chegou lá e aí vem o estudante aqui para dentro. Essa vivência da relação do cotidiano, da realidade dentro da sociedade, que vocês estão num patamar, como ela disse, tem que estar dentro para saber efetivamente o que é. Então, essa vivência com as pessoas que sabem realmente o que elas estão falando, tira um monte de dúvida, esclarece um monte de coisa, e a palestra foi riquíssima, super didática, valeu 1 milhão de vezes a perda da aula, porque ganhei uma aula, entendeu? O evento é lindo e muito obrigada, viu? Parabéns, adorei. Obrigada, Débora. Obrigada. Seja bem-vinda a esse evento e aos próximos também, até avisando já de antemão para vocês que estão participando aqui hoje, que em junho nós teremos a Semana do Direito de Família, a terceira semana da comissão, que a comissão promove, trazendo vários temas, multidisciplinares, inclusive, bastante interessante, e nós com certeza vamos divulgar aí nas universidades também. Qual que é a sua universidade, Débora? Eu estou cursando aí em Anguera, né? Mas é minha segunda graduação. Então, se quiseres deixar teu contato aqui do WhatsApp, depois a gente pode te mandar o banner do evento para que você possa divulgar também na sua faculdade. Tá eu faço questão. Muito obrigada. Então, pode deixar aqui no chat, se você quiser, seu contato. Então, faço as minhas as palavras da Débora. Ótimo. Porque eu também sou estudante de Direito, estou na 7ª fase, e também deixei de ver aula hoje para poder acompanhar a palestra. E, assim, maravilhosa. Foi uma ótima
palestra, Maristela, doutora Maristela, e assim, tirou bastante dúvidas e também me deu assim, uma amplitude bem maior de informação, porque eu também vou procurar saber mais sobre o namoro qualificado e sobre essa diferença da união estável, porque isso traz realmente assim uma confusão mental, porque antes a gente só falava em união estável, e hoje já tem essa informação de namoro qualificado, então, quer dizer, já trouxe assim, uma certa dificuldade da gente, às vezes, até pensar mesmo, até mesmo num futuro TCC, muito interessante. Que bom, bacana. Obrigada, Muito bom, Cláudia, pela amei. tua participação também. Também gostaria de dizer que a minha filha Milena também está aqui participando, ela também é estudante de Direito. Olha! Aqui também não está matando aula, porque ela estuda de manhã, mas ela está aqui também participando. Obrigada, eu quero agradecer, né, mais uma vez a todos pela participação, dizer que é bem emocionante, né, doutora Maristela, a gente ouvir esses depoimentos, e nós, assim, da OAB, o nosso intuito é levar conhecimento, né, trazer discussões. Todos os meses a gente procura trazer alguma situação. O encontro do Café com Debate, ele acontece de 2 em 2 meses, né? E outros eventos a gente também promove, assim como a Semana do Direito de Família. Enfim, se tiverem sugestões também de temas, podem nos mandar, tá? Eu vou deixar aqui no chat também o e-mail da OAB, aqui de Palhoça, para que vocês possam enviar sugestões também, tá? E passo a palavra à doutora Maristela, se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade. Tá certo, eu agradeço realmente as colocações da Débora e da Cláudia. É muito interessante a gente ter esse feedback, né? Às vezes as pessoas ficam com vergonha, receosas de estar falando. Isso é muito interessante, até para a gente saber onde está alcançando efetivamente vocês, né? A ideia é sempre a gente conseguir trazer todo um contexto dos operadores de direito, desde o início ao final, ao quem está atuando efetivamente, né? Porque é vocês que vão difundir totalmente as inovações que estão aí, né? Enquanto a gente está correndo aqui atrás do conhecimento, vocês aí estão nas portas dentro da faculdade aprendendo muito mais que nós, né? Então, eu agradeço realmente a participação de vocês, agradeço os elogios tecidos, né? Se puderem se manter firmes junto com a comissão, com os eventos da OAB, como eu disse no início do curso, da palestra, a doutora Michele tem feito um trabalho incrível na Comissão de Direito de Família, não deixando a peteca cair de forma alguma e sempre promovendo cada vez mais eventos. Esse evento próximo que a gente vai promover, que ela mencionou, também será de grande importância e um momento de conhecimento que a gente está sempre precisando, né? Aproveitar essa pandemia, né? A gente não está tendo gasto de tempo com deslocamento para lá e para cá, então vamos filtrar isso aí para obter mais conhecimento, né? Agradeço novamente a oportunidade de estar falando sobre esse tema e que ele possa se difundir por aí. E uma boa noite a todos. Vamos fazer agora o sorteio, né? Isso, nós estamos... bom, primeiramente eu quero agradecer as palavras também, né, doutora Maristela? Dizer que é uma honra presidir essa comissão. Eu conto com a colaboração da doutora, né, que é valiosíssima para mim. A doutora Amanda também tem sido uma colega maravilhosa, de rico apoio. Doutora Tainá também, né? Bom, enfim, nossa comissão ela é maravilhosa, né? Eu sou só grata por fazer parte dessa comissão, de ter feito muitas amizades, né? Então, eu agradeço sempre a colaboração de vocês, o carinho, né? E aqui tem vários recadinhos lindos aqui para você, doutora Maristela. A doutora Tainá colocou muito bom, vou guardar o material para estudo, ficou tudo ótimo. A Milena, parabéns, muito boa palestra. A Débora também colocou ali o seu telefone, a sua graduação, né? Amou a palestra, se colocou também à disposição. Coloquei ali para vocês o e-mail da OAB, tá? Para vocês terem acesso ali também a esse canal para poder enviar sugestões. A doutora Cauane colocou capacitação excelente, parabéns, doutora Maristela, muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento.
a Cláudia também, né, agradecendo, enfim, Marcela, Amana, parabéns, doutora, minha palestra, linda, uma mãe linda, né? É uma mãe muito linda. Muito linda. Então, gente, nós estamos aqui, até o presente momento, com 18 participantes, né? Inscritos, nós tínhamos 12, tá? Então, eu quero dizer para vocês que nós temos um brinde à disposição de todos na OAB, na subseção de Palhoça, oferecido pela CAASC, da nossa querida presidente Cláudia Prudêncio, que sempre nos ajuda nesses eventos, enfim. Quero agradecer ela também, né, pelo apoio de sempre, e dizer que tem uma lembrança bem bonitinha lá na OAB, ali de Palhoça, esperando por vocês. Tá? Eu não sei se vai ter para todos, mas eu tiro o meu para dar para vocês, enfim. Se faltar também, a gente providencia mais. Eu só peço que antes liguem para a OAB ali, né, e agendem seu horário para fazer a retirada desses brindes, tá bom? É uma máscara e um álcool em gel da CAASC, bem bonitinho, tá? Está lá à disposição de vocês, tá bom? Eu quero agradecer de novo pela participação, pelo empenho da doutora Maristela, pela disponibilidade de vir aqui dividir o conhecimento conosco, agradecer os estudantes, as estudantes que estiveram aqui conosco, né? Dizer que se precisarem de algum atestado que abone a falta, enfim, vão ganhar certificado também, porque eu acredito que vocês fizeram a inscrição, né? Colocaram o nome ali no chat, tá tudo certo, né? Então tá. Então, de repente, já com certificado consigam alguma coisa. Então, obrigada novamente. Dizer que a palestra vai ser colocada lá no canal do YouTube, tá? E não sei dizer para vocês quando isso vai acontecer, mas em breve vai estar lá à disposição para rever aí o conteúdo que foi muito rico. Obrigada a todos, então. Desejo a todos uma boa noite e até o próximo evento. Até. Tchau, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, boa noite.